Amém. Marcos 4, 26 diz: E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus? Esta passagem bíblica, ela existe somente aqui em Marcos. Tem a parábola do semeador, que é dividida em 3 evangelhos, 3 livros que relatam o evangelho. Mas esse pedacinho aqui, ele só tem aqui no evangelho de Marcos. E aqui diz que Jesus dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. E vai dizer que essa semente vai frutificar, porque é uma ordem, um fator meio que natural. Lançar uma semente à terra, o que se espera é que ela frutifique, porque Deus colocou as propriedades na semente e colocou as propriedades na terra. Quando a semente é lançada à terra, o que Deus planejou é que ela frutifique. A terra, nós sabemos que são as pessoas, e a semente é a palavra. Deus colocou propriedades suficientes na sua palavra e propriedades suficientes nas pessoas, para que esta união da pessoa com a palavra produza os seus frutos. Isso é o nosso beabá aí, pela misericórdia de Deus. Porém, tem um detalhe: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse. Essa palavra, lançar, ela me dá a ideia de um esforço. Ela me dá a ideia de um trabalho, um desprendimento. E tem mais: ninguém lança semente se você tem um monte de semente. Você joga tudo no mesmo lugar? Para que uma fique por cima da outra, ou que ali nasçam 20 árvores juntinhas uma da outra? Não. Você sabe que depois não vai colher nada. Uma sufoca a outra. Não é assim que os agricultores dizem? Entre uma árvore e outra tem que haver uma distância. Então aqui, lançar a semente à terra requer o quê? Um trabalho, requer um esforço. E eu fico intrigado assim quando as coisas vêm sendo repetidas aqui no púlpito, porque, irmão, para pregar, só a misericórdia de Deus. Eu sei muito bem disso. Já teve gente dizendo assim para mim: pastor, você prega a beça. Eu digo assim: caramba, esse aí não conhece nada de Deus. Ninguém prega nada, irmão. Esse negócio de ser astro da pregação. Se você prega bem, é porque você está sendo alvo de muita misericórdia. Quanto melhor você pregar, é porque mais misericórdia ainda Deus está tendo de você. Essa é a realidade, porque Paulo diz assim: não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, vem do Senhor, vem do alto, né? E foi dito lá, Jesus falou assim: o homem nada pode ter se do alto não lhe for concedido. Então esse negócio de popstar, astro, isso aí é para os trouxas. Nós temos que saber ser servos. Então aqui diz: lançar semente é esforço, é trabalho. E eu estou aqui na minha memória, não recordo exatamente como, mas eu sei que falamos aí em mensagens recentes passadas sobre trabalhar. Trabalhai, esforçai-vos. Essas duas palavras estão na minha memória como tendo sido dita recentemente. Trabalhai, esforçai. E aqui, lançar a semente requer um esforço.
Irmão, você quer frutos na sua vida? Você tem que lançar a semente. Porém, não sai por aí jogando semente. Se você precisa da direção, você precisa lançar a semente no lugar certo. Você não pode lançar semente em cima de uma laje, não vai nascer. Você não pode lançar semente entre pedregais, entre espinhos, não vai nascer. Não adianta lançar a semente em cima de uma chapa de ferro, a semente tem que ser lançada na terra, ou seja, a terra aí representa a direção de Deus, representa o projeto de Deus. Então não sai que nem doido, né? Já viu aquelas pessoas que, hoje eu fiz a obra de Deus. É mesmo, irmão, o que você fez? Não, eu fui lá no hospital, eu distribuí um monte de folheto. Aí às vezes Deus não te manda falar não, mas te mostra assim, foi porque quis, eu não mandei. E quantos casos, ó. Não, que eu fui para a praça, eu distribuí folheto e tal, e o Espírito Santo está mostrando claramente, foi de enxerido, foi de presunçoso, foi porque quis, Deus não mandou. Mas as pessoas pegam, vou lá, vou fazer a obra do Senhor. Não, você só faz a obra de Deus dirigido por Deus. Semente é na terra, porque ali foi o lugar que Deus preparou para receber a semente. Não adianta lançar semente, eu vou botar a semente nesse vaso aqui, esse vaso está muito lindo, quando essa semente brotar, aí você vai e joga a semente, aí faz tec, o vaso está vazio, não tem terra, não adiantou de nada. A semente só frutifica quando é lançada dentro do projeto de Deus. O projeto de Deus é a terra. Ou seja, isso aí dá para a gente pensar em muitas coisas. Então, a parte disso tem o esforço, o trabalhai, o esforçai-vos, né? Descruzar os braços. Você tem coisas, meu irmão, que a partir do primeiro dia que a gente se converte, a gente já pode fazer. Estudar a palavra, orar, interceder, né? Tem coisas que a partir do primeiro dia, do primeiro momento, você já é capaz de fazer, já recebe a graça de Deus para começar a sua caminhada. Então, lançar a semente, isso para mim representa esforço. Sabe por quê? Porque eu lembro, e foi justamente isso que Deus me levou a essa passagem, que Ele me deu um tema. O tema é o trabalhar para Cristo. Como que é isso? Tem pessoas que quando estão no mundo, cumprindo lá o seu emprego, como todo mundo, normal, eu também, eu tenho a minha carteira lá assinada, guardada lá em algum canto, com um monte de empresa que eu trabalhei, em alguns lugares trabalhava 6 horas por dia, como é o banco, né? 6 horas de fachada, porque na verdade às vezes você trabalhava até 15 horas, sem direito a nenhuma hora extra, tal, enfim, lugares que você trabalha 12 horas, 8 horas, 6 horas e por aí vai. Esse sistema escravo que existe por aí, um absurdo em que as pessoas passam o dia inteiro dentro de um local de trabalho. Não pode fazer nada dentro da sua casa, não tem direito a acompanhar o crescimento do seu filho. Isso para mim é um mercenarismo que não tem nome. Também o país é governado por maçons, fazer o quê? Maçons e empresários. Então, a pessoa está lá no mundo e ela trabalha 8 horas por dia, o trabalho dela é tudo para ela. Quando ela conhece a maravilhosa luz de Jesus Cristo, começa a caminhar, daqui a pouco ela alcança um ministério, aí diz assim, fui liberto daquela escravidão, agora eu não preciso mais trabalhar 8 horas por dia, agora eu prego 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, como acontece com os batistas, prego 1 vez por semana. Ai, como é bom trabalhar para Jesus. Eu diria assim, vagabundo, vai procurar um emprego. Camarada, quando está no mundo, ele trabalha 8 horas por dia e está feliz da vida. Quando vem para a igreja, ele vira um vagabundo. Não, eu trabalho, deixa eu ver assim, quanto tempo dura uma pregação, irmão? Por exemplo, aqui, dura meia hora, né?
eu trabalho meia hora por semana e ganho sei lá quanto nesses assalariados por aí. Isso, meu irmão, é vagabundagem. Igreja não é cabide de emprego. Se você tem visão de reino de Deus, lá no mundo você trabalhava 10 horas por dia, quando você vem para aqui você quer trabalhar 24. Isto é mente liberta. Isto é conceito do evangelho. Você não... O que Jesus falou? A minha comida e a minha bebida, ou seja, a minha necessidade extrema é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Amém, meu irmão? Você quer um ministério? Você quer trabalhar para Cristo? Mas você quer trabalhar para Cristo menos horas do que o que você hoje trabalha aí no mundo? A seara é grande e poucos são os obreiros, meu irmão. Então, a igreja não é um cabide de emprego. O púlpito não é lugar de descanso, é lugar de guerra e de trabalho. Quem quer descanso, vai lá para o seu trabalho secular, espera chegar as suas férias anuais. Agora tem um projeto aí que eu duvido que saia da pauta, que querem botar 2 férias no ano, né? Então espera as suas férias lá no ano e vai curtir sua vida. Agora, igreja não. Aliás, que eu estou aqui há 11 anos atrás desse púlpito e não sei o que é férias, mas sei muito bem o que é ter as forças renovadas. E eu prefiro isso. Eu prefiro ter as forças renovadas. E tem mais, aqui trabalhamos mesmo, acordamos trabalhando e dormimos trabalhando. E quantas vezes eu acordo na madrugada e venho aqui em cima, a minha vontade é trabalhar, é que não dá para acender luz, não dá para ligar máquina. Quantas vezes eu subo e saí de madrugada? A vontade de trabalhar para Cristo, não é a vontade de arrecadar dinheiro. Aliás, que falar em dinheiro, sabe quanto nós vamos fechar essa obrinha aí? Para você, meu irmão, de presente, eu somei hoje R$91.556 e ainda tem conta do cartão para se pagar que ainda vai chegar. 91 mil, de um lugar feito para você de graça crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Com 91 mil dava para eu comprar o carro dos meus sonhos, um Mitsubishi. Eu vi o valor dele, de tanto que eu admirei, dava para comprar. Mas com o Mitsubishi eu não conseguiria conquistar a coroa que está me esperando lá em cima. O meu olho é lá. Jesus falou, trabalhai pelo que permanece para a vida eterna. Não interessa se eu vou continuar andando de escortinho 9,6, está uma bênção. Está muito bom, eu não tenho ambição nenhuma. Admiro outros veículos, se um dia Deus me der, eu quero. Mas não vou correr atrás deles de jeito nenhum. Como até hoje não tenho corrido atrás de nada material que tem chegado na minha mão com a bênção do Senhor. Mas Deus é testemunho e tem os olhos como chama de fogo, como este púlpito para mim não é cabide de emprego. Esse púlpito para mim é lugar de sangue, suor e lágrima. Lá no mundo eu trabalhava 6, 8, 12, 15 horas por dia. Mas aqui para Cristo eu trabalho muito mais. Então, meu irmão, você quer lançar semente? Requer esforço. A semente está dentro do pacote. Abra o pacote. Você tem que lançar. E tem mais. Você vai lançar, a sua força é limitada. Você vai ter que andar para buscar novos horizontes. Isso tudo é o quê? É o trabalho. Representa todo o trabalho espiritual. O empenho da oração, o empenho do estudo. Porque se você não estuda a Bíblia, você não caminha para lugar nenhum. É ilusão. Não, pastor, mas eu estou na igreja já há 10, 15 anos. E nunca li Bíblia. Você está pensando que está na igreja, não está em lugar nenhum. Só está na igreja, no corpo espiritual, com aquele, como Jesus falou, né? Aquele que guardar os meus mandamentos, terá vida por eles. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e é a esse que eu vou me manifestar. Amém? Jesus não salva quem não confessa a sua palavra.
exceto no caso dos inocentes, crianças, etc. Deixamos esse detalhe por hora de lado. Então, lançasse a semente à terra, ou seja, está se esforçando. Olha o contexto do que Jesus está falando. A pessoa tem que se esforçar para lançar a semente e tem que lançar dentro do projeto de Deus, que é na terra. Verso 27. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele nem como que essa semente cresceu. O que é dormir? Lançou a semente, se esforçou. Amém? Repita comigo. Lançou a semente, se esforçou. Que unção nessa palavra. Que coisa poderosa. Para mim é glorioso. Lançou a semente, se esforçou. E lançou na direção correta. O que ele fez? Foi dormir. Estou em paz com Deus. Tenho plena consciência de que eu empreendi o meu esforço, e eu empreendi o meu esforço exatamente aonde Deus queria. Eu vou dormir. Jesus diz: o camarada lança a semente e foi dormir. Isso é glorioso demais, meu irmão. Porque a Escritura diz assim, que o Senhor dá o sustento aos seus amados enquanto dormem. E dormisse. Tá, dormiu. Aí ele se levanta. Quando que ele se levanta? Quando que ele se levanta? Meu irmão, os ensinamentos de Jesus são tão poderosos que eu me apaixono por Jesus a cada página da Bíblia. Tremendo. Aí o homem se levanta, Jesus não diz quando. Ele diz: de dia ou de noite ou de dia. Por que Jesus não especificou nem noite, nem dia? Porque ele está querendo dizer que o dar o crescimento, o dar, fazer germinar, é com ele. Nós não sabemos que hora os nossos esforços frutificarão. Se de dia ou de noite. Qual é a mensagem? Vai se esforçando e vai lançando a tua semente. Que numa hora que você não sabe se é de dia nem de noite, mas você será surpreendido, voltando do teu sono, você vai se deparar com os frutos. Mas você não sabe que hora que vai ser, se de dia ou de noite. E isso me lembra, nessa experiência de quase 25 anos de evangelho, pouquinho tempo, me lembra que muita gente já quis fazer os seus frutos prevalecerem na força. E aqui Jesus está dizendo: o lançar a semente é conosco, mas o fazê-la frutificar é com Deus. Paulo diz assim: um é um que semeia, outro é o que rega, mas só Deus dá o crescimento. Tem semente, irmão? Tem lançado? Lançado debaixo da oração? Lançado na direção correta? E está dizendo que, poxa, mas eu ainda não colhi os frutos. Vai colher na hora certa. Mas você só vai colher quando parar de cobrar. Vai descansar, vai dormir, deixa Deus ser Deus. Aí você vai ser surpreendido, quando você está descansando em Deus, com consciência de que fez o que tinha que ser feito. De repente você desperta e olha para os campos e está lá, tudo frutificando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem tem consciência de que está buscando o reino de Deus e a sua justiça, meu irmão, não está preocupado com nada, vai reclinar a cabeça e descansar mesmo. Fiz a minha parte, eu vou descansar. Quando eu acordar, o Senhor mostrará os seus frutos. Dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Tem gente que faz a obra
pensando no retorno da obra. Tem gente que lança a semente pensando como que ela vai crescer. Tem gente que falta pouco chegar lá e obrigar a semente a germinar e crescer. Aqui a parábola está dizendo, não sabendo ele como, irmão, o que você semeia, o que Deus vai fazer produzir do que você semeou, ou como ele vai fazer produzir, é ele que sabe. A semente é uma coisa só, é a palavra, e a palavra dele, da palavra dele, dessa semente, ele faz surgir a árvore e o fruto que ele bem quiser. Não, eu estou semeando que eu quero ser um pastor. Se Deus não quiser que o que você semeou seja a árvore e os frutos de um pastor, se Ele quiser que seja outras coisas, muita gente se perde aí. Eu vou ser um pastor, né? Aí parece um batista, um presbiteriano, metodista, entra para um seminário, faz um curso de teologia, sai com um canudo miserável, desgraçado e pensa que é pastor. Aí vai guiar ovelhas para o inferno. Porque seminário forma pastor só na cabeça dessa gente. Se você quer ser um professor de matemática, entre para uma faculdade de matemática. Mas se você quer ser um pastor, meu irmão, não existe seminário nem faculdade na terra que forme pastor. Você tem que ser chamado por Deus. Se Ele achar que tem essa obra contigo, você vai ser, senão não vai ser. Então aqui diz, ele nem sabia como que aquilo ali frutificou. Não sabia também se seria de noite, nem se seria de dia, mas brotou. Aí no 28, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então, lançou, tá, não adianta ficar cobrando. Jesus está dizendo que a terra por si mesma frutifica. Você fez a sua parte? Então descansa, meu irmão. Aprenda a descansar em Deus, como a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou. Tem gente que não consegue se aquietar, fica atribulado o tempo todo, fica angustiado, desesperado. Desde quando a angústia do homem fez mudar a sua história? Desde quando as tribulações do interior de um ser humano lhe ajudou em alguma coisa? Isso é história milenar, mas até hoje as pessoas estão achando que com a sua angústia, ou a sua gritaria, ou os seus desesperos, que vão conseguir alterar alguma coisa. Não vão conseguir alterar nada. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aí diz, a terra de si mesma frutificará. Agora, olha a sequência. Primeiro a erva. Depois a espiga. Por último o grão cheio na espiga. Meu irmão, isso aqui, sabe o que isso aqui está revelando? Paciência, irmão. Jesus está mostrando. Tem gente que está tão desesperada, está tão agoniada, tão apressada, que acontece isso aqui, olha. Primeiro a erva. Apareceu a erva, o camarada está metendo a foice. Ou então, depois da erva, apareceu uma espiga. Ah, já está bom, vou nessa. Não é nada disso. Jesus está mostrando que requer paciência, requer o tempo certo. Você tem que esperar. O que vai aparecer da semente que você lançou? Vai aparecer a erva. Vai passar um tempo, vai aparecer a espiga. Vai passar mais um tempo, vai aparecer o grão na espiga. Tem gente que joga uma semente e já quer ver o grão. Paciência, aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tem gente que não aceita o processo de Deus. Meu irmão, é assim, é primeiro a erva aparece, depois a espiga, depois o grão. Jesus está mostrando uma sequência aqui, que está presa no poder de Deus, não adianta tentar mudar, ou seja, e para que você
para que você espere que tudo aconteça direitinho, você tem que ter paciência. Tem que esperar em Deus, porque é Deus que vai levar todos esses processos a acontecerem. Você jogou a semente? A terra tem as propriedades que Deus criou. Daqui a pouco vem a erva, aí ela cresce. Daqui a pouco vem lá uma espiga, ela cresce até que o grão esteja em condições de ser colhido. Ou seja, isso aqui são os frutos da nossa vida, são os frutos das nossas expectativas, fruto do nosso trabalho, como lançando a semente revela o nosso trabalho. Então diz: e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Quando já o fruto se mostra, tem gente que está tão apressado que faz colheita sem o fruto. O que é o fruto? O fruto é o complemento da operação de Deus. Deu para você captar? O fruto significa que Deus realizou através daquela semente todo o processo. Mas tem gente que está num desespero por aí, de tal maneira que o que acontece? Apareceu a erva, o camarada já quer colher. Não, vai ter que esperar até que o fruto esteja lá aparecendo. Então, depois que o fruto aparece, é que se mete a foice, porque está chegada a ceifa. Ou seja, é o projeto das operações de Deus. E esse projeto das operações de Deus requer tempo. Ou seja, a obra de Deus nas nossas vidas requer tempo. Você não adianta você achar, irmão, que você é uma pessoa que veio de uma igreja que tinha 10 anos de evangelho, você tinha 15 anos não sei de quê, você fez 3 seminários, estou falando assim de várias coisas que já escutei. Uma pessoa uma vez estava dizendo assim: não, eu estou pronto, era um senhor, eu estou pronto para fazer a obra. Eu já tenho 15 anos de evangelho, eu já fiz 2 seminários, eu já fiz não sei quantos cursos bíblicos, eu estou pronto para fazer a obra. Esta revelação dele, na verdade, está declarando que ele não está pronto. Porque todos os homens de Deus que foram chamados para a obra não demonstraram, não acreditaram estar prontos. Moisés, vai libertar o meu povo? Eu não. Manda meu irmão Arão? Eu não sei nem falar. Gideão, vai nessa tua força. Eu não. Se o Senhor fosse comigo, o que seria feito das coisas que foram contadas? Eu quero sinal aqui, sinal lá e sinal acolá. Amém, meu irmão? Ninguém se acha pronto para a obra. Todo mundo dá uma escapada, todo mundo foge. Isaías, vai fazer minha obra. Ai de mim, estou perecendo, eu vi o Senhor. Jeremias, vai fazer minha obra. Não, Senhor, eu não. Esse povo aí é de dura cerviz, disse Ezequiel. Então, aqueles que se acham prontos, sem os sinais e sem a convocação de Deus, estão indo em direção à cova. Então, meu irmão, aqui está o projeto. O que acontece? Vamos voltar ao primeiro ponto. Tudo isso acontece porque alguém foi e lançou a semente. E agora, irmão, eu quero concluir com você dizendo: o primeiro ponto, se você quer trabalhar para Cristo, considere que trabalhar para Cristo requer mais esforço do que o trabalhar lá no mundo. Você tem que ter essa consciência. Uma vez quando eu trabalhava no Bradesco, eu era contínuo da agência. Com 3 meses eu recebi a promoção e todo mundo falou que foi um recorde, que nunca ninguém havia recebido uma promoção tão rápida quanto eu. Eu saía da agência, realizava um serviço na Barra, eu voltava para a agência. Eu saía da agência, às vezes num dia eu realizava serviços distantes, 2, 3 lugares. Chegava suado, cansado, eu saía da agência e voltava. Por isso a promoção foi tão rápida.
O outro que já estava lá há mais tempo que eu, era contínuo também como eu só o conheci no dia da demissão, porque ele saía para fazer um servicinho ali na esquina, sumia, só voltava no outro dia. Então eu me esforçava. Eu fui para um setor onde eu tinha que lidar com vários documentos, que quando o rapaz estava me passando o serviço, eu falei assim, que isso, eu não vou conseguir dominar esse serviço não. Ele disse assim, vai sim, eu dominei, por que você não vai dominar? Eu falei assim, não, mas não tem condição, é coisa demais. E ali eu trabalhava sob pressão, 6 horas trabalhando sob pressão, 6 horas no normal, sem contar o por fora, né, que eles roubavam da gente, como de todo mundo, imagino que até hoje. Esses cartões de ponto que tem por aí, é fácil driblar e sair. Cansei de ver isso em empresas que tinha onde eu trabalhei também, e eles davam um jeitinho de burlar aquilo ali. A pessoa bate o cartão, mas continua trabalhando. É muito fácil burlar isso aí. Então, aquela pressão, e eu trabalhando ali, horas e horas e horas, aí eu me converto, venho para Cristo, digo que quero trabalhar para Jesus, Jesus me separa para mim trabalhar para Ele, aí lá eu trabalhava 8, 10, 12 horas, agora para Jesus eu vou trabalhar o quê? 1 horinha por semana? 5 horinhas na semana? Por quê? Que tipo de concepção é essa? Não, eu tenho que lançar a semente, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter consciência, né? Muitas vezes, sim, me permita, muitas esposas não entendem isso muitas vezes, né? Quantos irmãos já se queixaram para mim? A minha esposa vive dizendo que eu só quero saber de igreja, que eu só quero saber de ler Bíblia, que eu só quero saber dessas coisas, mas esquece o tempo em que o marido estava lá no mundão, trabalhando 12 horas por dia, em que ela nunca reclamou. Quando ele saía, depois de trabalhar 12 horas por dia, na sexta-feira, ainda ia encher a cara nos botecos e ela não reclamava. Agora, meu marido só quer saber de Bíblia. Dá glória a Deus, levanta a mão para o alto. Segue o exemplo, se junta, vai na mesma carruagem, ele está no caminho certo. E tem gente que critica. Meu irmão, o que eu ouço de reclamação de maridos, de esposa, é um horror, maridos reclamando de esposa. Se agora tudo seu é Bíblia, é livro bíblico, é ouvindo mensagem, é ouvindo música evangélica, não tem tempo para mais nada, mas quando estava lá no mundo não tinha tempo para mais nada. Saía de casa às 6, 7 horas da manhã e voltava às 11 da noite e desmaiava em cima de uma cama. São conceitos, né? Então, meu irmão, presta atenção, se você trabalhava lá no mundo 8 horas por dia, venha para Jesus e trabalhe 80 e deixa quem quiser falar, porque dessa vida passageira, efêmera, de pouca duração, o que você vai levar é o que você prestar de serviço para Cristo aqui nesse mundo. Aleluia, glória a Deus. É o seu trabalho, é o seu suor, é as suas mãos calejadas para Cristo que vão te garantir uma coroa e uma posição tremenda na eternidade. Trabalhe mesmo, deixa quem quiser falar, quem ficar para trás ficou. Trabalhai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então, irmão, mentalidade correta. Igreja não é cabide de emprego, púlpito é lugar de guerra, e em guerra não tem descanso, tem a vigilância, tem serviço o tempo todo. Soldado vai para a guerra e não dorme. Aí no mundo, o camarada está lá no mundo, vivendo a vidinha dele, mas se converte, agora está tranquilo, não vou precisar aturar um patrão. Eu sou dono dos meus afazeres. Não vem com essa mentalidade para a igreja não, que não é verdade. Aqui tem patrão sim, se chama Jesus Cristo, o julgamento dele é justo. Aqui tem patrão sim, e os olhos dele vê tudo. Com ele não tem caixa 2, ele tem os olhos como chama de fogo. Ninguém desvia as verbas dele. Ninguém burla os projetos dele. Aqui tem patrão, sim, mais justo e mais terrível do que lá fora. Lá fora a única coisa que podem te fazer é te demitir com uma justa causa.
Mas aqui a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tem que ter a mentalidade correta do serviço a Jesus Cristo. Púlpito, por isso a Bíblia já diz: a seara é grande, mas os obreiros são poucos, né? Você vê aí essas Babilônias abrindo uma igreja em cada esquina, porque não é igreja, é templo de Satanás. Igreja, para Deus encontrar um obreiro é difícil. É a profecia entregue a Eva que representa a igreja. Com dor tu terás filho. É com dor, é com dificuldade para que se faça um filho, ou seja, um discípulo. Então, meu irmão, você quer trabalhar para Cristo? Por quê? Não, porque se eu trabalhar para Jesus, vou sair desse sufoco de trabalhar 15 horas por dia. Você não está querendo trabalhar para Cristo, porque para Cristo você trabalha 24 horas. Enquanto está respirando, está trabalhando. Até quando está dormindo, Ele está trabalhando na tua mente, com um lampejo de visão, com um sonho profético. O tempo todo Ele está te preparando. Teu corpo está ali descansando. De manhã, quando você acorda, já tem um monte de projeto a ser realizado dentro da tua cabeça. Meu irmão, até hoje, depois de 11 anos de ministério, quem arruma essas cadeiras aí sou eu. Para você ter ideia. Então, meu irmão, quer trabalhar para Cristo? Eu tenho trabalhado tanto no mundo. Jesus, me tira desse emprego. Não, se você quer sair do emprego para fugir do trabalho, está procurando o lugar errado, porque na igreja tem muito mais trabalho do que lá no mundo, irmão. Está com a visão errada. Aqui tem muito mais trabalho do que lá no mundo. Irmão, eu tenho trabalhado aí direto na obra. Quando o pessoal vai embora, eu desço, tomo um banho e sento no computador. Acordo 7 horas, começo a fazer o que tem que fazer. Quando venho para cá, o pessoal já está aí. Acaba o dia, eu saio o dia todo, compra isso, compra aquilo outro. Quando desço, que acabou o expediente da obra aqui em cima, quando eu desço, vou sentar no computador e vou embora, até 10, 11 da noite, até o momento que o corpo alcança. E sempre sobra o que fazer para o outro dia. E às vezes eu até me angustio, dizendo: meu Deus, tem tanta coisa para fazer, o dia se tornou tão curto. Tem gente que quer vir para a obra de Deus, achando que vai trabalhar menos. Aqui não é lugar de férias, aqui é lugar de guerra. Você quer trabalhar para Jesus? Então aceite o meu bem-vindo à guerra. Amém, meu irmão? E até aqui nos ajudou o Senhor.